Sejam todos bem-vindos ao canal Advogado Completo. Meu nome é Ravi Savaia e hoje teve algumas perguntas que mandaram para o canal e eu recebi o convite para respondê-las. Muito obrigado. Bom, pessoal, a primeira pergunta é como é que essa teoria da árvore dos frutos envenenados, que vem lá, uma herança anglo-saxônica, vamos falar assim, do direito americano, tudo do direito do latim, da Itália, Padenolitessas Grieve, do francês. Mas quando a gente fala dessa herança dos frutos da árvore proibida, é americana, né? Mas para você entender o que é a teoria do fruto da árvore proibida, você tem que entender um certo contexto. Primeiro eu quero começar falando do princípio da liberdade de provas, que aí você vai entender essa teoria. Esse princípio é um postulado que garante às partes o direito de empregar todos os meios de provas idôneos que provem a veracidade dos fatos, que ajude a provar a veracidade dos fatos. Essa prova vai influenciar, obviamente, na finalidade da convicção do juiz, obviamente, e no processo em si, né? Então, quando a gente fala de liberdade de provas, trata da acusação e a defesa poderem usar qualquer tipo de prova para tentar buscar a verdade processual, que é o princípio da verdade real. Quando a gente fala de princípio da busca da verdade real existe no mundo dos fatos, só que os nossos sentidos, a nossa cognição é limitada. O sentir, o ouvir, até a nossa cognição cerebral é limitada. Então, o princípio da verdade real, da busca da verdade real, na verdade é da busca processual. Porque a busca processual é o que se pode provar, tá? Essa é a verdade processual, porque a verdade absoluta não existe, né? Ela existe num campo fático, mas como eu falei, os nossos sentidos cognitivos e etc. são limitados. Então vamos lá. Em regra, toda a prova é admitida, desde que, aqui começa a nossa discussão, obtidas de forma lícita. Porque tem o princípio da vedação das provas ilícitas, que é um princípio constitucional, não vou lembrar o artigo 5º, não vou lembrar o inciso, e também tem a teoria da inadmissibilidade das provas ilícitas. Praticamente, uma é uma teoria, outra é um princípio, mas que se harmonizam ali. Um veda e o outro é inadmissível as provas advindas de provas ilícitas ou ilegítimas, que eu vou dar a diferenciação, porque para vocês não são permitidas no processo e deve ser desentranhada dos autos. Mas vamos chegar lá. Quando a gente fala de provas ilícitas ou ilegítimas, é uma classificação genérica que engloba todo tipo de prova que viola a Constituição. O CPP, ele não faz essa distinção, que é mais da doutrina. Ele já fala ali, provas ilícitas, provas proibidas. Não, são vedadas as provas ilícitas. Só que tem uma diferenciação de prova ilegítima e prova ilícita. É isso que eu estou tentando lembrar. A prova ilegítima, ela é isso. Não, a prova ilícita, ela vai contra um direito material que viola direitos fundamentais, que é a tortura, você tortura a pessoa para ele confessar. Isso é uma prova ilícita. A prova ilegítima, ela vai contra a forma, contra o procedimento. Perfeito? São conceitos, mas você já entendeu que é vedada as provas ilícitas. Tá? Deve ser desentranhado dos autos quando a prova é ilegal. Perfeito? Então eu já fiz a distinção de prova ilícita e prova ilegítima. Prova ilegítima produzidas com vícios de natureza processual, isto quando é desrespeito a regras formais do procedimento. Perfeito, vamos lá. Tanto na hipótese de prova ilícita, quanto na hipótese de prova legítima, há proibição do uso. Mas a diferença da ilícita para a ilegítima
é da natureza da violação. A ilícita vai violar direitos materiais, direito que viola direitos fundamentais, constitucionais, e a ilegítima viola direito de procedimento, direito da forma processual. Perfeito? Então aqui legal. Vamos seguir, que a gente está indo bem aqui. Dessa constatação surge a teoria da proporcionalidade, que complementa a teoria da inadmissibilidade. Porque ele diz que a teoria da inadmissibilidade dos usos das provas proibidas pode ser relativizada pela teoria da proporcionalidade. O que seria essa teoria? Primeiro ponto, pessoal, que é importante a gente ressaltar: quando o grau da violação da prova proibida for mínimo e o resultado for uma prova grande, de grande relevância social e de grande relevância, não somente social, né? Grande relevância, acho que não precisa caracterizar, adjetivar. Presta atenção, quando o grau de violação for mínimo e o resultado da prova de grande relevância social, aplica a teoria da proporcionalidade. Eu vou dar um exemplo. O sujeito faz, o domicílio é um lar inviolável. Ele entra, ele invade o domicílio, mas descobre lá dentro que tinha uma pessoa sequestrada. Percebe que houve uma colisão de princípios? De um lado houve uma prova feita de modo proibido, que ele sem um mandato judicial invadiu um domicílio. Sem um mandato judicial, como é que fala? É ilícito a forma. Mas houve uma colisão. De um lado está uma prova ilícita de violação de domicílio, do outro lado está a preservação da vida. Você entendeu? Quando há essa colisão, quando direitos definidos na colisão, como a vida, a liberdade e segurança, prevalece sobre o direito violado na obtenção da prova. Entendeu? Os fins justificam os meios, mas você entendeu que a teoria da proporcionalidade ela traz uma razoabilidade. Ok, ele entrou sem um mandato no domicílio, mas ele salvou uma pessoa de sequestro. Há uma colisão de princípio, de um lado está uma prova proibida, de outro está a vida. Aqui vai preponderar a vida, perfeito? Esse é o princípio da proporcionalidade. O STF já aplicou vários julgados em que os agentes... Tem um caso de um agente, esse é um específico, tá? HC 70-814 de São Paulo, SP, em que uma penitenciária, os agentes abriram umas correspondências, violando o sigilo de correspondência que é constitucional. Eles abriram e descobriram naquelas cartas que tinha um plano de fuga e até um plano para matar o diretor. Percebe que o princípio da proporcionalidade equilibra. Por meio de uma prova ilícita, descobriu um grande plano que ia matar até o diretor. Então, aí existe o princípio da razoabilidade. Está ficando de noite. Razoabilidade. Então, vamos ver esse aqui. Da teoria da proporcionalidade, nasceu a teoria da doutrina brasileira conhecida, a legítima defesa probatória. O que é essa legítima defesa probatória? Essa construção admite, em casos excepcionais, tem que tomar cuidado com isso, pessoal, casos excepcionais, o uso de uma prova ilícita para a defesa, como meio de preservar o direito fundamental do inocente, sobretudo o direito de liberdade. Isso chama legítima defesa probatória. Ocorre quando, pelo meio de uma prova ilícita, vamos dar um exemplo, o advogado invade o domicílio, descobre um documento lá que mostra que ele não matou uma mulher. Então isso chama legítima defesa probatória. Percebe? É uma exceção exclusiva da defesa. A promotoria não pode dizer, o MP não pode usar, o Estado não pode usar, senão seria pró-societar. Tá?
sob pena de abrir brechas para a arbitrariedade, tá? Isso se chama legítima defesa probatória. Se perguntarem isso para vocês, você explica que em casos excepcionais admite o uso de uma prova ilícita pela defesa como meio de preservar direitos fundamentais do inocente. Tá, deixa eu subir um pouquinho isso aqui. A gente está seguindo aqui, certo? Vamos lá. O problema central... Aqui eu já falei isso. Onde é que está o fruto das árvores? O fruto da árvore proibida que eu quero achar para vocês aqui, que é o assunto desse vídeo. Tinha uma defesa probatória. O problema central sobre o problema das provas ilícitas por derivação. Aí eu vou explicar para vocês. Tentar garantir direitos, abre-se uma porta que permite a entrada de situações que não se queira admitir. Esse é o grande risco de teorias jurídicas. Quando aplicadas sem limites, criam brechas que acabam gerando efeitos colaterais indesejados. Foi exatamente isso que ocorreu com a teoria dos frutos da árvore envenenada. Pessoal, o que foi essa teoria do fruto da árvore envenenada? Deixa eu ver se está falando aqui, senão eu vou fazer uma retrospectiva. Aqui. O que é a teoria do fruto? Deixa eu escapou aqui esse meu.